Teacher, eu sinto que eu não consigo avançar em inglês. Eu tô no intermediário pra sempre. Cara, isso é normal mesmo? Eu posso fazer alguma coisa pra poder sair disso? Na aula de hoje eu vou te dar um plano perfeito pra você poder sair desse intermediário e chegar no avançado. Ladies and gentlemen, boys and girls, eu sou Matias Pires, o Teacher Matias, sou professor de inglês há mais de 28 anos e eu escuto isso o tempo inteiro. Teacher, eu quero sair do intermediário, eu quero chegar no avançado, como que eu faço isso? Bem, eu vou te ajudar, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra todo mundo, tudo isso que você já sabe. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre estudar inglês. Pessoal, a gente não está estudando para ser linguista, então vamos tirar essa palavra, estudar. A gente vai adquirir a língua, a gente vai aprender a língua. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa conotação. Porque muita gente, inclusive, para de aprender por causa dessa palavra, estudar. A gente não está estudando, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo com situações que existem. A gente está aprendendo com um contexto. A gente não está vendo uma lista solta de palavras. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Esquecer essas palavras soltas, essas listinhas de palavras que realmente não vão levar vocês a lugar nenhum. Você não vai lembrar da palavra se ela não estiver num contexto, se ela não estiver inserida em algum lugar que você tem um exemplo. Então a primeira coisa é essa. E eu não estou te trazendo um plano de estudos, eu estou te trazendo um plano de aprendizado. Primeiro vamos entender o que é que acontece com alguém que está aprendendo inglês e está no intermediário. Você quando chega no intermediário, você já começa a entender muita coisa. Então você fica confortável com aquilo. Olha que legal, já estou entendendo, já estou falando, já estou me comunicando. Talvez eu não tenha nenhum hiccup, eu não tenha nenhuma trava na hora de falar. No entanto, chega uma hora que você faz, eita, eu não consigo mais. Só que a gente precisa dessa dose de dopamina para ver que a gente está aprendendo. Porque a gente só continua a fazer uma coisa quando a gente sente que tá dando certo, né? E essa é a hora que as pessoas normalmente param, desistem, não querem mais. Mas é nessa hora que você precisa de mais uma dosezinha de dopamina que eu vou dar pra você aqui. Então existem alguns passos que você pode tomar pra melhorar, pra chegar lá no C2. A gente tem uma tabela, se você é estudante de inglês, você sabe muito bem que ela existe. Existe o CEFR, The Common European Framework of Reference, que é uma referência que mostra todos os níveis, que vai do A1 até o C2. A1 sendo beginner mesmo e o C2, o C2, sendo um advanced speaker, que você tem o inglês avançado mesmo. E muita gente fica no B1, B2, B1, B2, por um bom tempo e aí se frustra por isso. A primeira coisa que a gente deve fazer para melhorar, para realmente sair do B1, do B2 e chegar lá no C1 ou C2 é reading. Ler, justamente. Uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas a fazer, ainda mais numa língua diferente. Mas ler, cara, vai te ajudar demais em vocabulário. E eu não falo de qualquer leitura, eu tô falando de você ler coisas que realmente importam, que são reais. Porque para chegar nesse nível, você tem que entender textos de vários gêneros. Pode ser ciência, pode ser economia, pode ser um romance, qualquer coisa, mas você tem que entender vários gêneros diferentes. Esse tipo de vocabulário sobre assuntos diferentes, ele é muito pedido em testes como o TOEFL, o IELTS, e são vários tipos de texto. Pode ser um texto sobre perfume ou pode ser um texto sobre os mamíferos. Todo tipo de coisa. Então a gente precisa de vocabulário acadêmico. E nessa hora você não precisa de um mock test ou então de um texto específico que foi usado no teste. Claro que você pode fazer isso. Você pode procurar os mock tests. Mock tests do IELTS ou mock tests do TOEFL. Um mock test é um simulado. Mas sabe uma coisa que é massa? Você procurar algo, e isso serve para tudo, tá, gente? Para filme, para série, para livro, para qualquer coisa. Procure algo que te interessa. Você pode achar vocabulário assim na revista Newsweek, que tem online. Tudo tem online, tá, gente? Newsweek, a revista Time, National Geographic, Vogue, The Economist, The New Yorker, Men's Health. E eu só tô dando aqui alguns exemplos, porque você pode também ver o NewYorkTimes.com. Lá você vai achar vários tipos de textos que são desafiadores para você. E é ótimo praticar o seu reading com artigos desses locais. Massa, teacher, agora eu sei, eu vou ler essas coisas, eu só vou ler? Não. Você não adquire apenas vocabulário de leitura, você também tem que praticar o seu
listening. E o listening envolve várias coisas, ouvir sotaques diferentes, pronúncias diferentes de vários locais. Assim como eu falei sobre o reading, o listening também tem que ser sobre algo que te interessa, sobre algo que pelo menos chame a sua atenção. Porque se não for algo que te interessa, tu não vai fazer. Eu sei como é que é. Isso faz parte de advanced listening. E também nessa parte de listening a gente vai ouvir muito grammar, muito gramática. Muita gente ama escutar podcasts, que é uma ótima maneira de praticar o seu listening. Podia sentar aqui e falar o nome de vários podcasts que me interessam, mas talvez não te interesse. E como eu já falei, movies and TV shows. Você pode encontrar séries na Netflix, no Amazon Prime, no Disney Plus, no Apple TV, seja lá onde for, procure algo que você curte. Ah, eu gosto de 90210. Ótimo. Ah, eu gosto de Friends. Eu amo Friends. Cara, Friends é muito massa pra aprender. Eu particularmente amo Seinfeld. Seinfeld pra mim é um show que, cara, tem tanta coisa legal ali que eu aprendi. Até algumas expressões e palavras que entraram no dicionário que vieram de lá, pô, nem se fala, cara, é muita coisa. Ah, não, mas eu não gosto disso, eu prefiro séries de terror. Cara, assiste séries de terror. Adoro documentários, vai assistir documentários, vai ver algo que você curte. E eu sempre falo pra você assistir, seja sua série, seu filme, seja lá o que for, com o áudio em inglês sempre e com a legenda em português na primeira vez que você está assistindo. Depois você pode trocar isso. Deixar o áudio em inglês e colocar a tua legenda em inglês também. E depois desaparecer com essa legenda para sempre. Então voltando, assistir com a legenda em português, o áudio em inglês sempre. Depois eu vi com o áudio em inglês e com a legenda em inglês. Depois eu vi sem legenda nenhuma porque eu já sei sobre o que é e agora eu tô testando o meu listening mesmo. Então é massa, assista aquilo que te chama a atenção. Adoro Emily in Paris. Vai assistir Emily in Paris. Eu, particularmente, não curto muito a Emily lá em Paris. Não. E a gente vai para uma terceira parte, uma outra habilidade que é writing, que é escrever. Ainda mais se você for fazer um teste como o TOEFL, como o IELTS, você precisa de uma gama de vocabulário muito grande e você precisa saber escrever isso. Você precisa passar a sua ideia claramente. Cada ideia tem o seu próprio parágrafo. Você tem que ter o início, você tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão. Você precisa usar muitas linking words, por exemplo, on the other hand, in my opinion, as a matter of fact. Você tem que usar tudo isso. Então, seu texto tem que ser muito bem estruturado. Lembrando que todos esses testes que medem o seu inglês, eles são tipo uma receita de bolo. Várias vezes você pode ter um inglês muito bom, até um nativo às vezes pode fazer um teste desse e não conseguir uma nota boa. Por quê? Porque existe uma estrutura para esse teste. Então, sempre que você for fazer um teste como esse, procure algum tipo de ajuda. Como eu falei do mock test, que são esses simulados, procure simulados online. Porque isso é muito específico para passar, para fazer o teste. Eu não gosto. Por isso que eu não gosto de teste muito. Porque várias vezes ele não mede o que você sabe. Ah, teacher, e como é que eu faço então para praticar o meu writing? Cara, você pode escrever sobre o seu dia, sobre as situações que você está encontrando, sobre situações que aconteceram. Imagine que você está escrevendo um review, ou então se você ficou num Airbnb em algum lugar, deixe o seu review em inglês. Escreva a respeito do local. Se você aprendeu alguma palavra nova, seja no TV show, ou num movie, ou qualquer coisa que você viu, ou até lendo, né, no Economist, ou então na Vogue, viu uma palavra nova, comece a colocar aquela palavra na tua fala. E faça isso logo de cara. Cara, tente falar com alguém quando você estiver falando. Ou se estiver falando sozinho mesmo, eu sempre falo que você pode conversar sozinho, sim, você pode praticar sozinho. O negócio é colocar pra fora, é abrir a boca, é colocar num papel. E eu digo que é massa você pegar uma caneta mesmo, física, e escrever no papel. Escreva num papel primeiro, antes de colocar no teu telefone, por exemplo. Então, cara, faz isso. Aprendeu uma palavra nova, coloca no papel, escreve. Agora, não escreve só ela solta, não. Ah, cara, essa palavra aqui é linda, escreveu solta. Não, coloca dentro de um contexto. Gente, palavras com contexto significam alguma coisa, palavras soltas, não. I loved staying at Nathan's place, que eu amei ficar lá na casa do Nathan. The room was very clean and tidy. Ah, eu vi essa palavra tidy. Tidy quer dizer organizadozinho, tudo bonitinho. Coloca lá a palavra. Sempre tenta colocar aquilo que você aprendeu pra fora. Quando a gente está fazendo qualquer coisa, está aprendendo qualquer coisa, inclusive até para peso, a gente chega no efeito platô, que parece que parou, porque o resultado realmente é mais lento do que o normal. Você aprende tudo aquilo ali, começa a se comunicar, tá dando tudo certo, e aí você diz, cara, mas eu cheguei num platô. Não é que você chegou num platô, é porque você não está percebendo, mas você está tendo sim avanço.
São avanços menores, não são tão grandes assim. E existe, claro, o speaking. Esse é um dos mais desafiadores que existem, obviamente, porque você está lidando com outra pessoa e você tem essa carga de, meu Deus, eu não quero errar. Pessoal, primeira coisa, relax, relaxe. Todo mundo erra, todo mundo teve um começo e várias vezes o nativo está querendo se comunicar com você, ele não está prestando atenção na sua gramática. Às vezes a gente tem esse impedimento, essa vergonha, e eu quero que você me deixe um comentário aqui se você tem isso também, que é o lance de você ficar achando que a pessoa tá te analisando o tempo todo. Ela não tá te analisando o tempo todo. Sabe quem que analisa mais? O teu colega de sala. O cara que tá aprendendo com você, porque ele tá de olho para ver se você não erra alguma coisa. Ah, eu sou melhor do que ele. Cara, isso é muito bobagem. Esquece isso. Coloca pra fora, sim. Várias vezes, quando você tá falando alguma coisa que é interessante, a pessoa quer te ouvir. A pessoa quer saber o que você tem pra falar. Ela tá interessada no que você tá falando e não como você tá falando e não nos erros que você tá cometendo. Então, cara, relaxa, relaxa mesmo. Você ia ficar muito surpreso do quanto a sociedade, seja ela britânica, americana, eles são inclusivos, eles estão ali abertos para ouvir a sua opinião, para ouvir você, o que você tem para falar, porque várias vezes você está trazendo coisas que eles nunca sonharam que fossem possíveis. Situações, ideias, histórias que são completamente diferentes das deles. E uma coisa que você pode fazer para dar uma acalmada aí no teu coração antes de falar com o nativo é falar com a inteligência artificial, cara. Quanta coisa que tem hoje em dia. Você pode falar com a Siri, você pode falar com a Hey Google, você pode falar com a Alexa, você pode conversar, você pode pedir para saber o tempo. Eu fiz um vídeo, inclusive, a respeito disso. Vou deixar aqui em cima para que você possa praticar usando o que você tem em mãos. Inclusive, hoje em dia, com o ChatGPT, você tem como conversar com ele. É praticar. Tem que praticar, tem que colocar pra fora. Coloca pra fora sozinha, depois coloca pra fora com AI e depois procura alguém pra falar com ela. E sempre que você aprender uma palavra, aprender uma expressão, coloque pra fora. Use ela o mais rápido possível na hora de falar. Cara, eu quando aprendi uma palavra nova, eu pegava e colocava no contexto, eu arrumava contexto para colocar essa palavra em jogo para poder me lembrar. Eu me lembro quando eu aprendi a palavra scrumptious, que é o mesmo que delicious, delicioso. Aí eu falava, aí eu peguei um negócio para comer, mesmo sem fome, só para dizer, that's scrumptious. Mas tem que colocar para fora. Já fez isso? Você já tentou usar uma expressão de qualquer jeito? Deixa aqui embaixo se você já fez isso. E se você não usar e esquecer, beleza, você vai ver depois na frente. Tenta não fazer isso. Tenta sempre incorporar essa expressão, essa palavra no teu uso aí diário de fala. Mas se você não conseguir, não tem problema, você vai ver de novo. Calma, não é o fim do mundo. Não vamos se cobrar demais. Ninguém aqui é linguista, a gente não está estudando. Mas quanto mais você usa e incorpora isso na tua fala do dia a dia, as chances são muito maiores que você lembrar. Porque todo mundo fala, teacher, cara, como é que eu faço para lembrar? Porque é difícil lembrar. Vocabulário sendo usado, você colocando para fora, em contexto. Assim a gente lembra. E vamos falar agora a respeito de grammar, de gramática. Gramática, pelo menos, pessoal, é muito mais simples do que várias outras línguas, inclusive o português. O português é muito mais complicado. Eu sempre dou muito exemplo de que a gente sempre flexiona bastante o verbo para falar as coisas do passado. Porque em inglês só tem o presente e o passado. O futuro a gente usa going to, will, como você já viu em algumas aulas minhas aqui. Então a gente não tem tantas estruturas assim. Então fica muito mais fácil de lembrar realmente. Mas como que eu vou conseguir aprender a gramática diariamente, sem estudar ela? Você consegue aprender isso não só de ouvir as pessoas falando, mas também de ler. Alguns exemplos, por exemplo, inversion, quando você quer dar um ar dramático para alguma coisa que você está falando. Tipo, não só ela fez tal coisa, mas ela fez outra coisa também. Eu adorei o exemplo, né? Not only did she get mad at me, she slapped me in the face. Que não só ela ficou pé da vida comigo, ela me bateu, ela me deu um tapa no rosto. Olha só. Mixed conditionals, que são os condicionais. Se tal coisa acontece, tal coisa vai acontecer. Se eu fosse isso, tal coisa ia acontecer. E eu sempre estou trazendo para vocês aqui também esses pontos gramaticais. Você pode aprender com aulas dessa forma para você entender como que funciona. Mas o mais legal é você ler, ouvir, consumir,
Assim você vai ver muitos, mas muitos outros exemplos. E é bom lembrar sempre que gramática várias vezes é jogada pela janela pelos nativos. Ao invés de falar, hey, would you like some coffee? As pessoas falam, hey, want some coffee? Want some coffee? Então você não precisa usar exatamente como tá ali bonitinho na gramática. Por isso que é bom você entender como funciona, mas ver como que ela é usada diariamente. Aprender inglês, aprender qualquer língua, é isso. É absorver essa língua. É consumir ela diariamente. Assim você incorpora na sua vida. Então, sinceramente, de coração, não pare de aprender nunca. A gente aprende diariamente em português, em inglês, em qualquer língua. Quando a gente para de aprender, a gente morre. Então tenta incorporar tudo isso que eu falei aqui na tua vida de aprendiz. Na tua vida como um B1 que quer chegar no C2 porque você consegue. Eu não tenho dúvida nisso. E para você conhecer tudo que você vai precisar gramaticalmente, entender como que funciona a língua, você precisa conhecer o meu curso, o English Masters, que usa o Emotional Learning, onde você usa as suas emoções para aprender, onde você aprende as coisas com contexto, que é assim que a gente lembra. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixa de curtir realmente aqui, de se inscrever no canal, de mandar para todo mundo que quer aprender. E se você está decidido para aprender inglês mesmo, conheça o English Masters. O link está aqui embaixo. A gente se vê numa próxima aula cheia de informação. Pode ser gramática, pode ser vocabulário, pode ser a realidade, o Teacher Matias nas ruas, nesses países que ele viaja, mas a gente vai estar junto. A gente se vê na próxima and rock on!